Hoje eu vou te passar os 5 pilares que foram os mais fundamentais para eu atingir o sucesso na minha vida. Se você também segui-los, você naturalmente vai atingir o sucesso e se tornará um grande homem. Vamos para cima. O primeiro pilar, e o que eu julgo ser o mais importante, é você colocar Deus à frente de todas as suas decisões. Ou seja, honrar a Deus. Quando você faz isso, você se livrará do seu maior inimigo na busca pelo sucesso. E o seu maior inimigo é você mesmo. Ou seja, quando você cede às suas vontades naturais, ou seja, as vontades da carne, você naturalmente tende a fazer merda e se autodestruir. Ou seja, olhando para trás na minha trajetória, eu lembro que quando eu não tinha uma fé forte, eu buscava fazer apenas aquilo que me gerava prazer ou satisfação, eu sempre acabava fazendo merda. Naturalmente, nós somos inclinados a isso. Então, todos os homens que estão afundados na pornografia, no sexo casual, nas apostas, nas drogas, são pessoas que buscam fazer as suas vontades naturais. Então, quando você busca fazer a vontade de Deus, você está negando a sua vontade natural, que naturalmente te levará a fazer merda, e você fará a vontade de Deus, que é superior para a tua própria vida. Mesmo que você não compreenda a vontade de Deus, ela é superior e naturalmente resultará em consequências melhores no desenvolver da tua vida. Então, se eu pudesse voltar no passado, com certeza as coisas que eu faria seria aceitar essa realidade o quanto antes. A partir do momento que eu aceitei essa realidade, a minha vida decolou em todos os aspectos. Então, quanto antes você aceitar essa realidade de que você, por si próprio, não é capaz de fazer o bem, de ser bom, de ser virtuoso, mais rápido você vai aceitar a realidade de que você precisa de Deus, precisa de Jesus e que isso vai te levar a fazer coisas boas, não por si mesmo, mas por crer em algo superior, por crer que Deus é bom e que Ele está te direcionando para o melhor caminho possível, segundo a vontade dEle. Então, fazendo isso, você tem um norte muito claro a seguir em todas as decisões da sua vida. Então, seja um negócio, seja alguma área que você decida fazer, tudo aquilo que você vier a fazer, você coloque Deus à frente das suas ações, das suas decisões. Isso te livrará de muitos problemas que você mesmo se colocará. E olhando para trás, eu vejo o quanto eu era burro quando eu achava que eu era inteligente. E simplesmente, se eu tivesse feito a vontade de Deus, eu estaria muito à frente do que eu estou hoje. O segundo pilar que eu julgo fundamental para você se desenvolver como homem é você buscar desenvolver as suas capacidades físicas, ou seja, você ficar forte fisicamente. Quando eu falo isso, eu não digo que você deve se tornar um fisiculturista ou ficar cheio de músculos, mas que você deve desenvolver virtude através da força física, das capacidades físicas. Eu não sei qual que é a sua parada, eu não sei se você gosta de ciclismo, de musculação, de jiu-jitsu, de muay thai, de boxe, qualquer que seja o esporte, você tem que dominar alguma coisa de natureza física. Por quê? Porque o domínio das capacidades físicas, ela se transfere para outras áreas da vida. Então, quando você se torna forte fisicamente, habilidoso fisicamente, essa destreza ela se transfere para outras áreas. Então, aquele lema de que um corpo forte é fundamental para uma mente forte, ele é verdadeiro. Uma mente forte jamais habitará em um corpo fraco. E as coisas, nós somos uma unidade entre corpo, mente e espírito. Se o teu corpo é fraco, a sua mente será fraca, o seu espírito será fraco. E a forma mais fácil de trabalhar a sua mente e o seu espírito é através do fortalecimento do corpo. Por quê? Porque existe algo palpável. Se você treinar, você fica mais forte. Muitas vezes as questões espirituais e emocionais, elas são difíceis de mensurar. Agora, treinar não, ficar forte fisicamente não. Só que a partir do momento que você fica forte fisicamente, toda a sua unidade, o seu corpo, o seu espírito e a sua mente se tornam mais fortes. Então a forma mais fácil de fortalecer a sua unidade é fortalecendo o seu corpo. Isso vai te dar uma base de disciplina para várias outras áreas. Se você vê as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, são pessoas que tiveram uma base, seja militar ou uma base nos esportes. Por quê? Porque essa disciplina que é necessária para atingir o sucesso, seja no esporte, seja
no mundo militar, ela se transfere para várias outras áreas da vida. E é simples assim, você ficando mais forte fisicamente, você se torna mais forte mentalmente, espiritualmente. E quando nós observamos homens fracos, geralmente eles têm uma estrutura física fraca. Por quê? Porque não é possível um homem forte, de mente forte, de virtude, habitar em um corpo fraco. São coisas antagônicas. Aí você vai falar, ah, tal fulano, isso é a exceção da exceção. A grande maioria das pessoas que são fracas espiritualmente, fracas emocionalmente e fracas mentalmente, elas também possuem um corpo fraco. Então, tenha um corpo forte e desenvolva suas capacidades físicas. Isso é fundamental para você atingir o sucesso. O terceiro pilar para você atingir o sucesso é você desenvolver um bom repertório intelectual. Então, quando você tem um bom repertório intelectual, é como se você estivesse armado com fuzil e granada numa guerra de pessoas que estão utilizando pedras e paus. E essa é a realidade do nosso meio, do nosso país principalmente, onde a grande maioria das pessoas não tem um bom repertório intelectual, não buscam se desenvolver. A grande maioria das pessoas não sabe nem falar inglês. Então, quando você tem essa noção, desenvolve uma rotina diária de estudo, buscando desenvolver habilidades simples, um inglês, uma outra língua, buscando conhecer filosofia clássica, literatura, tendo um momento de leitura diária. Você não precisa ser um gênio, mas se você tiver um pouco de repertório intelectual, um pouco acima da média, você já se destaca muito. Por quê? Porque a média é muito baixa. Então, se você fizer um pouquinho todos os dias, você já estará muito acima da média. A grande maioria dos brasileiros não lê um livro por ano. Se você lê um livro por mês, você já está muito acima da média. Isso também te dá uma capacidade de contemplar a realidade e de aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. Pessoas de baixo repertório intelectual não conseguem perceber as oportunidades, não conseguem aproveitar as oportunidades e não conseguem gozar das oportunidades que aparecem para elas. Existem pessoas de baixíssimo repertório intelectual que de alguma forma conseguem fazer algum nível de dinheiro e mesmo assim não conseguem aproveitar. Por quê? Porque o repertório cultural, intelectual é muito baixo. Mesmo a pessoa tendo acesso a coisas boas, ela não consegue gozar dessas coisas de forma saudável. Então acabam sempre caindo nos mesmos vícios de drogas, de prostituição, de pornografia. Por quê? Porque ela tá num nível muito baixo culturalmente, quase animalesco. A pessoa só se satisfaz por prazeres hedônicos, por sexo, por comida barata, comida lixo, ultraprocessada. Então, quando você desenvolve o seu repertório intelectual, você expande o seu campo de visão. Então, você tem um campo de visão X hoje. Se você ler 10 livros a mais esse ano, o teu campo de visão vai ser muito maior. Se você buscar desenvolver um estudo diário de filosofia clássica, o teu campo de visão vai ser muito maior. E você tendo um campo de visão muito maior, você consegue perceber as coisas antes e aproveitar as oportunidades que talvez o mercado venha te dar. Vou dar um exemplo sobre isso, a gente conseguiu fazer isso com relação à dieta da roça. A gente percebeu uma dor da sociedade antes. Por quê? Porque nós havíamos já preparado um terreno com um bom repertório intelectual. Se eu não soubesse inglês, eu jamais teria acesso a conteúdos que me colocariam na frente das pessoas que falavam sobre nutrição na época. Então é super importante que você tenha um bom repertório intelectual, desenvolva sua cultura, desenvolva suas capacidades intelectuais, pois isso vai te dar uma grande vantagem em uma sociedade que a maioria das pessoas são burras. Infelizmente, essa é a realidade. Quarto pilar fundamental para você atingir o sucesso é você desenvolver habilidades técnicas, ou seja, aquilo que você efetivamente vai fazer e aquilo que você vai ser reconhecido por fazer aquilo. E como que você desenvolve uma boa habilidade técnica? Primeiro de tudo, veja aquilo que você tem uma vocação natural para fazer. Como que você sabe que tem uma vocação natural para fazer? Primeiro, as pessoas vão te falar que você é bom nisso. Cara, você é muito bom com computador, você é muito bom escrevendo textos, você é muito bom falando. As pessoas vão te falar qual que é a tua vocação. Não é aquilo que você tira da tua cabeça. E o segundo ponto, aquilo que você tem facilidade natural para fazer. Sabe aquele cara nerd que ele pega o computador ali, o celular, ele já desenvolve tudo? Aquele cara tem uma habilidade, uma vocação natural para aquilo. Assim como o cara que tem uma vocação natural para cantar, para lutar, para qualquer coisa que seja. Quando você une
a sua capacidade técnica, aquilo que você vai fazer todos os dias praticamente da sua vida, a sua atividade laboral, com aquilo que você tem vocação, você sai muito à frente da sua concorrência. Por quê? Porque existem milhares de pessoas que estão fazendo aquilo que elas não nasceram para fazer, que elas não têm vocação para fazer e que elas odeiam fazer. Se você tiver vocação para fazer, se você gostar de fazer, se você realmente se dedicar naquilo, naturalmente você vai dominar o mercado. Não tem como concorrer com quem tem uma vocação natural, que gosta de fazer aquilo e que não quer parar. É simples assim. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas tentam reproduzir o nosso conteúdo, o nosso estilo de vida, mas eles não conseguem. Por quê? Porque eles não têm a vocação natural para isso. Para eles fica muito forçado. Eles não conseguem manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade. Por quê? Porque eles não gostam. Eles estão fazendo um personagem. Para mim e para o meu irmão, fazer o que nós fazemos é natural. A gente gosta de tudo que nós fazemos. Nós temos uma vocação natural para isso. Por isso que as coisas fluem naturalmente. Então, quando uma pessoa que não tem vocação, que não tem uma vontade natural daquilo, que não tem facilidade com aquilo, tenta concorrer com outra que tem, ela naturalmente vai perder na grande maioria das vezes. Então, busque aquilo que você já tem alguma vocação natural para fazer e desenvolva isso. Se torne o melhor nessa área. Estude e se aperfeiçoe nessa área. Busque cada dia mais melhorar, trazer inovação. Buscar conteúdos fora. Aprenda inglês, talvez aprenda uma outra língua que você consiga estar à frente do mercado. Dessa forma você se torna imbatível. E naturalmente o sucesso virá até você. E o quinto e último pilar para você se tornar um homem de sucesso é faça dinheiro. Mas por que faça dinheiro está em último? Se você seguir os 4 pilares iniciais, naturalmente o dinheiro virá até você. Fazer dinheiro será uma consequência de quem você se tornou. Ao contrário do que os caras tentam te vender. Fique rico. Tudo é ficar rico. Não é assim que fica rico. Primeiro você se torna alguém capaz de se tornar rico e naturalmente o dinheiro virá até você. E com relação ao dinheiro especificamente, você precisa apenas dominá-lo. Você tem que saber fazer o dinheiro, guardar o dinheiro e multiplicar o dinheiro. Simples. Mas se você não tiver esse repertório desses 4 pilares anteriores, você vai ficar sempre essa pessoa que pula de galho em galho. Como fazer dinheiro com apostas, como fazer dinheiro com day trade, como fazer dinheiro. Eu não estou falando que não funciona, mas a grande maioria das pessoas perde dinheiro. Como fazer dinheiro com day trade, como fazer dinheiro com marketing digital, vendendo produto black. Então você vê que são coisas que não constroem quem você é, não constroem a sua realidade, não constrói uma personalidade forte, alguém em que qualquer circunstância vai conseguir ter sucesso. Hoje, se eu quebrar, se eu perder todo o meu dinheiro, rapidamente eu reconstruo. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu me tornei alguém que segue esses 4 pilares. E eu honro a Deus sobre tudo que eu faço, eu me tornei forte fisicamente, eu tenho boa capacidade física, eu tenho um bom repertório intelectual e quarto, eu tenho boas capacidades técnicas. Quando você domina esses 4 pilares, o sucesso se torna inevitável na tua vida. E quando você tem isso na sua vida, você se torna um diamante raro, você consegue ter a família que você quiser, você consegue ter a casa que você quiser, você consegue ter tudo que você quiser. Basta você desenvolver esses 4 pilares, naturalmente as coisas vão acontecer na sua vida. Esse é o primeiro vídeo do canal Gu Tavares, então se você gostou, eu peço que você deixe um like, compartilhe e deixe sua sugestão para o próximo vídeo. Dessa forma eu vou entender que você está gostando desse conteúdo e vai me motivar a continuar trazendo mais conteúdos aqui no YouTube. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe. É nóis.